Oi, gente, voltei, tava com saudade. Olha, eu voltei em grande estilo para falar de uma das obras mais Star Wars da literatura brasileira. É claro que eu tô falando da estelar, da galáctica Clarice Lispector e da sua última obra chamada A Hora da Estrela, uma das obras mais difíceis da literatura brasileira e com certeza um dos vídeos mais desafiadores aqui do canal. Hoje eu vou falar então sobre a Macabé, uma jovem de 19 anos que vive no Rio de Janeiro. Na verdade, ela é lagoana, mas ela, como órfã, se lembrava muito pouco dos seus pais e foi criada por uma tia cheia de preconceitos, cheia de tabus e regras, que adorava dar cascudo na cabeça dela e que também gostava de privar ela de muitas coisas boas, como da goiabada com queijo, da sobremesa, que era o que ela gostava. Então, a Macabéia, desde criança, desde pequena, ela se acostumou a ter pouco da vida, sabe? A ter menos do que era o necessário, digamos assim. E ela cresce assim, na falta, na escassez, na, nessa coisa de sempre ter menos do que precisa, sabe? E nessa obra é importante a gente lembrar que a Clarice, ela cria um narrador chamado Rodrigo SM. Esse narrador, ele entra em alguns embates assim a respeito do poder da linguagem, da possibilidade dela expressar essa angústia existencial, essa situação de náusea, de medo, de perplexidade, né? E a gente fica realmente perplexo diante de uma macabeia, de uma pessoa que raramente toma banho, de uma pessoa que se acha tão menosprezada, tão indignamente considerada na sociedade, que a gente acaba por ver que realmente a Macabeia é uma pessoa sem, assim, sem esperança, sem ânimo, sem visão de futuro. Veja bem, ela mal sabe ler e escrever, no entanto, ela trabalha como datilógrafa, e isso faz com que ela, cada dia mais, se sinta aquém das expectativas, porque ela vê, ela percebe, ela sabe que não é boa datilógrafa, e um dia, quando o seu patrão tenta demiti-la por conta dos erros de português, erros de ortografia, sempre o papel sujo de gordura, porque ela come a comida da Macabeia é sempre um cachorro quente com uma Coca-Cola, né? Ela não sabe o que é uma refeição quentinha, o que é ter 3 refeições por dia, porque ela ganha muito mal, ela ganha menos do que o salário mínimo, ou seja, a Macabeia está sempre tendo menos do que o necessário. E é essa falta, essa escassez, essa dificuldade de ter o que é bom, o que é melhor, o que realmente causa satisfação, que marca muito a personagem da Macabeia. Porque veja bem, ela é uma pessoa completamente ela mesma se despreza, nem ela percebe o quão infeliz ela é e o quão sua vida é carregada de tristeza, de infelicidade e de falta de realização, né? A gente percebe muito isso ao longo da trajetória dela. A gente vê que tudo o que faz a Macabeia contente, feliz, nunca está à mão dela. Né? Então ela gosta das atrizes de cinema, ela acha linda Marilyn Monroe, mas tudo aquilo tá uma vez por mês quando ela recebe o salário, que é quando ela pode ir ao cinema. Então nada na vida dela é bastante, é o suficiente para que ela seja feliz, sabe? Para que ela se realize como ser humano, como pessoa e como mulher. E aí, nessa questão de se realizar como mulher, a gente vê que ela tem, ela acaba encontrando um namorado, o Olímpico, que também é um nordestino, mas ele veio fugido para o Rio depois de matar um homem lá. E ele começa a namorar a Macabeia, mas é um namoro muito mesquinho. Ele não. As únicas coisas que eles fazem são coisas, passeios gratuitos, né? Eles vão, ficam na praça, sentados na praça, ou então andam por algum lugar, vão passear em algum lugar, mas sem que ele tenha que despender sequer um centavo, né?
para poder sustentar esse namoro, para poder agradá-la, enfim. E é nesse um dos episódios mais interessantes, pelo menos para mim, do livro, é aquele em que realmente ele tem que admitir que ele não gasta nada com ela, que ele não faz nada por ela, e ele realmente ele paga, então ele se dispõe a pagar um café para ela, né? E nesse café ele fala, olha, se você quiser café com leite, se for mais caro, você vai ter que pagar a diferença. Aí que a gente vê a escassez, a mesquinharia, tudo que perpassa a vida da personagem, realmente é algo muito triste, muito que marca muito uma mediocridade no sentido assim pejorativo da palavra mesmo, né? Ela então namora o Olímpico, tem um dia que ela diz que vai extrair um dente, mas na verdade ela não vai, ela se dá o luxo de ficar sozinha, aproveitando ali a companhia dela mesma, ouvindo a Rádio Relógio, que é uma rádio que só dá cultura inútil, as horas e notícia assim que não tem interesse, né? E ela fica ouvindo aquela rádio, ela come pedacinhos de papel para poder enganar a fome. Ela tem essa amiga, uma amiga chamada Glória no seu serviço, e essa amiga é um pouco mais, digamos assim, voluptuosa que ela, né? Uma pessoa, uma mulher mais é, que tem mais vantagens que a Macabeia, né? Tem 3 refeições por dia, tem pai e mãe, e a Macabeia é inclusive convidada para tomar um café lá e ela come muito, passa mal, porque, veja bem, a Macabeia nunca tem o suficiente, né? A marca dela é o insuficiente, é aquilo que não chega a satisfazer. E então, quando ela vai em um lugar onde ela pode ter comida à vontade, ela acaba né, saindo do seu normal, do seu comum, passando mal. E tudo isso é um símbolo daquilo que nos falta como ser humano, né? Daquilo que a gente não consegue ter. E a Macabeia é aquele personagem sobre o qual a gente não coloca o olhar. Não é que ela não exista, ela existe, mas ela existe a contrassenso, a contragosto, porque a gente não quer olhar para Macabeia, a gente não quer acreditar que ela exista. E é assim o olhar do Rodrigo sobre ela causa para ele uma espécie de náusea, uma angústia, um conflito. E é esse conflito que vem marcar para quem está de fora, para nós, para os leitores, essa imagem tão patética e tão, posso dizer assim, tão comum também que a gente vê, mas que a gente prefere não ver, né? E, enfim, a Macabeia passa por muitas coisas, a Glória, que é a sua colega de trabalho, acaba roubando o namorado dela, e, enfim, é realmente uma personagem, vamos dizer assim, que tudo que tem que acontecer de ruim acaba acontecendo com a Macabeia. E ela se sente como que culpada mesmo dessas coisas todas, porque quando, enfim, o seu chefe vai demiti-la lá, ela começa a dizer, ai, me perdoa, me desculpa, realmente é como se ela pedisse desculpas por existir, por ter nascido, vamos dizer assim, né? E realmente é assim que ela se sente, assim que ela foi criada, é na culpa, é no prejuízo, na falta, na escassez. E é interessante a gente ver que essa triste vida da Macabeia tem fim aos 19 anos de idade, quando ela está andando pela rua, no meio da multidão, e é atropelada por uma Mercedes-Benz, um carro até hoje um carro cobiçado. E aí acontece numa epifania, num flash, digamos assim, a hora da estrela, porque a hora é o momento que ela percebe que é o momento dela, né? É o momento que ela acontece, é o momento que as pessoas olham para ela, que as pessoas enxergam ela, embora nenhum dos transeuntes ali, nenhuma das pessoas queira simplesmente ajudar, eles só ficam olhando a agonia dela
e aí ela tosse, cospe sangue e morre. E é muito interessante esse livro da Clarice, porque todas as obras naquele momento, elas falam sobre a necessidade de, de dizer, de falar, de esclarecer, de colocar à vista de todos a situação que nós vivemos, a situação do brasileiro, a situação... Então, nós temos lá, né, no norte, Vidas Secas, nós temos gente falando sobre literatura, sobre a vida de personagens sofridos, calejados, suados, e aqui nós vamos ter a Clarice participando desse movimento, mas de uma forma bastante peculiar, da forma que ela quer fazer, da forma que ela sabe fazer magistralmente, que é falando sobre uma personagem de forma existencial, pensando e comentando e vivendo e trazendo para a gente uma personagem que simplesmente não tem consciência nem da própria infelicidade, que isso vai acontecer somente para ela, aquele aparecimento, aquela visão, aquela revelação do mundo, de sua vida, no momento da sua morte, ou seja, a gente vê uma personagem que ela simplesmente não viveu praticamente. Ela deixa de existir sem ao menos ter existido, sem ter sido pessoa no sentido completo da vida, sem ter tido o seu próprio conteúdo vivido como um todo. E é sobre isso que a Clarice fala, né? Sobre essa possibilidade de viver e de vivenciar as coisas, que é algo que a Macabeia não teve, isso foi tirado dela. Então, tudo isso é medido, é alcançado no momento em que existe a epifania, que é o momento em que ela é atropelada, em que a hora da estrela chega, ou seja, o momento dela de maior clareza, de maior revelação e de visão é justamente o momento da sua morte. E isso é trágico, é triste, mas é igualmente revelador. E a epifania existente dentro da obra da Clarice sempre é luz, né? Sempre é um insight, um clarão, uma revelação. E a revelação é essa, a revelação é que existem sim muitas pessoas, muitos personagens, vamos dizer assim, né, da vida real, que simplesmente não vivem. E o momento da sua maior aparição, digamos assim, é o momento da sua morte, é o momento da cessação dessa existência. Então, eu queria dizer para vocês que realmente esse é um assunto muito, mas muito caro para Clarice, né? Muito importante para ela, e eu creio que para nós também, que analisamos essa obra, é interessante verificar isso. A presença dessa epifania, ela sempre tem um motivo, ela sempre tem uma razão. Se é a demonstração da vida de uma personagem, se é um outro tipo de revelação, mas o ponto principal dessa obra é mostrar a existência, né? Ou a falta de existência, ou a existência pela metade, a escassez de existência presente na vida da personagem. Amo, amo, amo Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Conta aqui para mim se você gosta também. Põe nos seus comentários o que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E vamos falar de literatura brasileira, vamos falar do que é nosso e bora curtir Clarice Lispector.